sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Então vamos falar sobre Josué, né? Como a gente sabe, Josué é um homem que substituiu, segundo a palavra, segundo o próprio Deus, não existirá nenhum líder como Moisés, não existirá homem nenhum como Moisés, não existirá liderança nenhuma como Moisés. Já imaginou? Você ter a incumbência de substituir alguém desse gabarito? Que toda a nação de Israel via como Moisés, que é um homem que falava com Deus o quê? Face a face. É um homem que andou com o povo no deserto 40 anos. É um povo que foi instrumento de Deus para alimentar, né, o povo. Era um homem que deu água, tornou a água impura em água limpa, para que o povo pudesse beber. Foi um homem que conduziu o povo, foi um homem que recebeu diretamente de Deus as tábuas, né? Os 10 mandamentos. Você sabe o que é você substituir alguém na altura de Moisés? Né? Diz a palavra que Josué era um servo de Moisés. Como Eusébio disse, ele não era, pela manhã hoje, Josué não era um guerreiro de destaque. Josué não era um levita. Josué não era um profeta, não era um sacerdote. Josué era conhecido na Bíblia como o servo de Moisés, né? E teve a sua primeira batalha, que a gente sabe, em Jericó. Eu estou resumindo, que eu quero entrar na palavra ainda. Teve sua primeira batalha em Jericó. Todo mundo sabe essa famosa batalha, amém? Das muralhas de Jericó, que foi tremendo. Foi tremendo. E algo que foi maravilhoso, que nessa primeira batalha de Josué, diz lá em Josué 5,14, ele pergunta ao Senhor, ele diz assim: Senhor, o que faremos? O que vamos fazer? Já que Jericó era indestrutível. Ninguém tinha conseguido vencer Jericó por suas muralhas, por seu exército, mas ele foi até o Senhor e perguntou: Senhor, o que faremos? E Deus dá aquela estratégia. A estratégia de Deus é meio assim, humanamente falando, meio sem pé nem cabeça, como a gente diz, né? Aí Deus manda, rodeia lá a cidade. 6 dias rodeia a cidade. No 7º dia, vai rodear a cidade 7 vezes. Humanamente falando, né? Poxa, vou rodear a cidade. Mas Josué obedeceu ao Senhor. Porque Josué ficou sabendo da estratégia de Deus para essa batalha. E Josué só soube da estratégia de Deus para derrotar Jericó, porque ele buscou ao Senhor. Senhor, o que faremos? Mas diz lá em Deuteronômio 34 que Josué era um homem cheio do Espírito de Deus. Eu creio que todos nós somos homens, mulheres e crianças cheios do Espírito Santo de Deus.
mas também somos muito falhos, amém? A excelência vem dele, né? Nós somos barro, somos muito falhos. E assim como nós erramos, Josué também errou. Vamos abrir agora lá em Josué 7. Que todos, pelo menos muitos, devem saber, né? Devem saber da derrota. Da derrota de Israel para a cidade de Ai. E eu quero ler com vocês, porque quando o Senhor nos chama para a batalha, nós vivemos em batalha, amém? Nós temos que saber do Senhor as estratégias a tomar. Nós temos que saber do Senhor o que faremos quando estamos de frente a uma batalha, quando estamos de frente ao inimigo. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que aprender a buscar ao Senhor em oração. E diz lá em Josué 7, eu vou ler do 1 ao 5. Começa assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que a gente aprende aqui nessa lição, amados? Estratégias humanas. Muitas vezes a gente está diante do inimigo, a gente vê, é fraco, isso eu vou vencer, eu já venci coisas grandes. Eu creio que Josué pensou assim: eu venci Jericó. Se eu venci Jericó, com aquelas muralhas enormes, o que é a cidade de Ai? E Josué deu ouvido aos homens. Olha como é perigoso nós darmos ouvidos aos homens e não buscarmos ao Senhor. Diz, que aqui eu anotei, quando não oramos ao Senhor, a gente fica como Josué ficou. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como nós, mas era falho também como nós. Josué ficou cego. Josué começou a aceitar estratégias humanas, como falaram aqui para ele assim lá no 3. Sobe só um pouquinho do povo, não cansa todo o povo não. Não cansa não, sabe porque o nosso inimigo é fraquinho. A gente veio de uma batalha estrondosa, Josué. A gente veio de uma batalha que o povo está cansado. Não fadigue o povo não. Vamos dar o nosso jeito. Então o seu Josué ficou cego. Uma pessoa cega espiritualmente, ela não discerne. Uma pessoa cega espiritualmente, ela, como é que eu vou dizer? Ela menospreza o poder de Satanás.
Uma pessoa cega espiritualmente, ela é infantil na fé. Ela acha que porque ela venceu batalhas grandes anteriores, ela vai vencer agora sem consultar Deus, sem orar ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, abre lá em Mateus 26, 75, que é um dos versículos que eu falo para vocês. É um dos versículos que me deixa muito triste, porque esse homem estava cego espiritualmente. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Isso é uma pessoa cega espiritualmente. Porque a gente esquece com quem nós estamos andando. Pedro esqueceu com quem ele andava. A gente esquece das maravilhas de Deus. A gente esquece do poder de Deus. A gente esquece da unção que está sobre a nossa vida. E a gente nega. Sabe como a gente nega como Pedro? Quando a gente não busca o Senhor. Quando a gente não fala: Senhor, e agora? Qual a estratégia o Senhor me dá? E aí, sabe o que acontece? A gente chora amargamente. A gente chora amargamente. Porque a gente não sabe o que fazer com a vontade. Quando a gente vê, a gente está no fundo do poço que a gente mesmo criou. A gente está no fundo do poço que nós mesmos nos lançamos. Aí chora amargamente, porque não tem direção do Senhor. Diz a palavra lá no Salmo, né? Que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem anda com o Senhor, quem anda sabendo a vontade do Senhor, anda na luz. Ainda que perca, amados, porque a gente perde batalhas, mas o reino de Deus é na contramão. Para eu ganhar, eu tenho que perder. Não é assim? Porque Deus tem algo muito melhor para mim do que aquilo que eu pedi a Ele. Deus tem batalhas muito maravilhosas do que aquela que eu perdi. Coisas grandes, coisas altas para o teu povo, para o povo dele. E Josué ficou cego. Josué também ficou, sabe como? Inchado. Eu falo Josué porque ele era o líder do povo. Ele tinha responsabilidade sobre o que fazer. Inchado porque venceu em Jericó. Que batalha maravilhosa de Jericó. E ele venceu, ele ficou inchado. É mesmo, não precisa levar todo mundo não. Vai só um pouquinho do povo. Para que fadigarmos o povo nessa batalha tão pequenina? Ele estava inchado. E eu vou dizer para vocês, inchaço não é saúde. Inchaço é doença. Um povo inchado é um povo doente. Uma pessoa inchada, uma pessoa que as veias não estão circulando bem, tem algum problema. A pessoa não consegue olhar para si e ver que depende de Deus. Que ela está inchada com a vitória, ela está inchada com os bens, ela está inchada com as coisas da terra, que ela não busca o Senhor. A pessoa inchada, ela fica autossuficiente. Se eu estou inchada, se eu estou autossuficiente, por que eu vou buscar a Deus? Por que eu vou orar a Deus se eu sou autossuficiente? E outra coisa que Josué se comportou.
Ele ficou cego, inchado e no final derrotado. Não tem como alguém cego espiritualmente andar na luz. Não tem alguém inchado buscar ao Senhor. E qual a consequência disso? Qual foi a consequência de Josué? O inimigo tão pequeno em vista de Jericó. Josué perdeu. Bota para mim, Mariana, em Gálatas 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por que isso? Porque muitas das vezes, amados, a decisão está em nossa mão. A decisão ali do povo de Israel estava na mão de quem? De Josué. Deus nos dá batalha e bota na nossa mão. Deus nunca dá batalha, como a palavra dele diz, além daquilo que podemos suportar. Mas a gente deixa que o fermento venha o quê? Venha levedar toda a massa. A gente deixa que pressões e opressões de fora venham nos falar como devemos agir. A gente prefere ouvir de fora do que entrar no nosso quarto para buscarmos ao Senhor. Porque é mais fácil a gente culpar alguém do que a gente assumir o nosso erro. Então foi isso que aconteceu com Moisés. Cego, inchado e derrotado. É muito triste, por quê? Porque era um guerreiro cheio do Espírito Santo de Deus. Assim somos nós, guerreiros cheios do Espírito Santo de Deus. Ninguém aqui tem mais, ninguém aqui tem menos. Todos somos cheios do Espírito Santo de Deus. O que nos diferencia é quem busca o Senhor, quem ora ao Senhor. Vamos continuar lendo lá em Josué. Agora, abre lá em Josué, no capítulo 7 mesmo. Do 6, vamos ler do 6. Eu vou ler rapidinho, até o... Do 6 até o 9. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos em ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e tirarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Eu quero que nós aprendamos uma coisa. A gente ganhando ou não, Deus é Deus. Deus conquistou diante do povo dele um nome grande para o teu povo, para se apresentar ao povo. O que isso quer dizer? Que você ganhando ou não, Deus é poderoso.
Você ganhando ou não, nós ganhando batalhas ou não, Deus não muda. Nós pecando ou não, Deus é santo. Nós retrocedendo ou não, Deus é Deus. E aqui Josué ficou abalado. Por que ficou abalado? Porque ele não sabia o que era derrota. Josué não sabia perder. E realmente não foi chamado para perder. Mas quem não busca o Senhor vai perder. Quem não busca o Senhor para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, vai perder sim. E Deus continuará sendo Deus. Deus continuará sendo poderoso. Deus continuará fazendo o impossível. Mas se você não buscar a Deus, Ele continuará sendo Deus. E você continuará perdendo. Continuará passando vergonha. Continuará comendo migalhas. Mas é porque não buscou o Senhor. Não quis buscar ao Senhor. E quer vitória. E quer vitória, não vai ter. Não vai ter. Deus até nos dá vitórias pela misericórdia. E o que eu tenho aprendido hoje de manhã foi falado sobre misericórdia e graça. O povo de Deus tem que aprender que nós vivemos pela graça. Fomos chamados para viver pela graça. Porque quando a palavra do Senhor diz as misericórdias do Senhor, não somos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E isso é para o mundo. A misericórdia de Deus não consome o mundo, porque ela se renova a cada manhã. O povo de Deus já experimentou da graça. O povo de Deus não pode ficar vivendo pela misericórdia de Deus, não. A gente vive porque Ele é misericordioso, mas não pode viver da misericórdia do Senhor. Nós vivemos pela graça. Quem é chamado pela graça, conhece a Deus, obedece a Deus, busca a Deus, chora diante de Deus, quer mais de Deus. Porque você quer viver só de misericórdia, mas vai chegar um dia que essa misericórdia, vai acabar. Quem viveu pela graça vai subir. Quem ficou pela misericórdia, como o mundo está pela misericórdia, vai ficar. E o que eu achei maravilhoso, porque sempre quando um filho de Deus busca a Deus, Deus é maravilhoso. Porque Josué buscou a Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus errou. E nós, que também somos cheios do Espírito Santo de Deus, e quando erramos? E quando erramos? Nós temos que buscar o Senhor, e isso que Josué fez. Josué fez assim: ah, Senhor Jeová. Olha que maravilhoso. Ah, Senhor Jeová. Lá em Romanos, abre para mim, eu não tenho aqui, Mariana. Romanos 8, 26, 27, que nos diz. 8, Romanos 8, 26, 27. Olha, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito.
E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quando Josué entrou na presença do Senhor, aconteceu isso com ele, porque Josué não sabia o que estava acontecendo. Mas sabe o que Josué não sabia? Porque Josué não buscou ao Senhor. Porque se Josué tivesse buscado ao Senhor, o Senhor teria falado para ele: Israel pecou. Então ele não sabia nem como orar, como falar para Deus: ah, Senhor, o que farei? Ah, Senhor, o que vão dizer os nossos inimigos? Ah, Senhor. Porque quando a gente erra, a gente tem aquela síndrome de Adão. Quando a gente erra, todo mundo é culpado. Foi o clima, foi a Eva, foi a cobra, foi o tempo, foi o irmão, foi a irmã. A gente não assume. E Josué fez isso. Josué se comportou assim. O que vão falar do Senhor, do seu nome? Não importa, amados. Deus é Deus. Interessante que Deus falou assim para Josué: levanta. Por que está chorando assim? Levanta-te, Josué, lá em 7:10. Josué, porque você está prostrado assim? 7:10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim. Israel pecou. Vocês acham que se Josué não tivesse orado ao Senhor, buscado ao Senhor, o Senhor não teria dito: olha, Israel está em pecado, vamos consertar isso? E a batalha de Ai teria sido o quê? Ganha. Com certeza. Com certeza Israel teria ganho a batalha de Ai. Porque Josué saberia qual era o problema. E aí, Deus fala para Josué: Israel pecou. Santifica você e o povo. A gente sabe a passagem: santifica você, o povo, que eu vou dar vitória. E aí sim, Josué começa a orar. Josué começa a santificar o povo. Josué começa a fazer tudo o que teria que ter feito no início. Assim somos nós, amados. Quer ter vitória? Quem quer ter vitória? Busque ao Senhor. O Senhor vai falar aonde está o problema. O que nós temos que fazer? E vamos ter vitória. Continuando aqui. Lá no versículo 11, diz assim, Israel pecou, transgrediram o meu concerto, furtaram, mentiram e até debaixo da bagagem esconderam o furto. Assim somos nós, diz lá em Gálatas 4, 22, 24, é o velho homem. Sabe o que isso quer dizer? A gente quer vitória, mas a gente faz as mesmas coisas que fazíamos, que o velho homem fazia antes da graça. Olha, não, Mari, 4, 22, 24. É Gálatas? Bota Efésios. Fala do velho homem, que diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que isso quer dizer? O povo queria vitória, mas roubou. O povo queria vitória, mas mexeu em coisas malditas. O povo queria vitória, mas não queria se santificar. Assim somos nós. A gente quer vitória, mas o velho homem continua mentindo. O velho homem continua roubando. O velho homem continua passando a perna nos irmãos.
O velho homem continua lá fora, roubando, sendo trevas no trabalho, sendo trevas na faculdade, sendo trevas onde bota o pé. É isso que acontece com o povo de Deus. Aconteceu com eles lá que transgrediram, mentiram, esconderam furto. E nós também que queremos vitória, mas não queremos vida transformada não. Porque vida transformada requer o quê? Disciplina espiritual. Vida transformada requer oração, requer palavra, requer jejum, requer compromisso no reino. Todo mundo quer oportunidade, todo mundo quer, mas não quer compromisso, não quer pagar o preço. Quer que o velho homem continue sendo alimentado, mas não quer se despojar e se vestir do novo homem. Que aquele, como diz lá, bota lá, Mariana, o Efésios, bota lá para mim. Como esse homem é feito, no 24, é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu sempre falo, amados, e vou repetir, você quer ser santo? Santidade é um caminho solitário. Quem quer ser santo é um caminho solitário. Seu marido não vai te santificar por você. Sua esposa não vai te santificar por você. Entendeu? Quer santidade é solitário. E aí, né? Como a gente viu que Josué se prostrou, buscou o Senhor. Ainda que não tenha perguntado o que aconteceu. Deus, e agora o teu nome? Deus é Deus. Deus falou para ele, Josué, levanta, acabou. Vamos, meu filho, vira a página. Porque a gente fica naquela coisinha, né? Errou, irmãos. Vivemos pela graça. Errou. A gente erra. Somos humanos. Mas estamos na graça. Levanta, Senhor, me sustenta. Socorre-me. Entra a oração. Eu preciso do Senhor. As minhas estratégias não estão dando certo. Faz algo, Deus. Isso, só buscando o Senhor. Só buscando o Senhor. E a gente vai ver. E a gente vai ver lá no capítulo 8. Que Deus é maravilhoso. Deus tem vitória para o seu povo. Quando o seu povo se alinha à sua vontade. Deus tem vitória quando o povo se alinha à sua palavra. Deus tem vitória quando o povo quer compromisso com Ele. Porque às vezes a gente quer vitória, mas não quer compromisso com Deus. Que é isso? Vitória todo mundo quer, o mundano também quer vitória. Vitória, todo mundo quer ser vitorioso. Um bom emprego, um bom casamento, uma família abençoada. Todo mundo na face da terra quer isso, porque isso é um princípio que Deus colocou em nós na criação. Família, vitória, saúde, presença de Deus, não é? Mas aí lá no capítulo 8, começa, diz assim, Josué 8, eu vou ler as estratégias de Deus, porque Josué no capítulo 7 ouviu estratégias de homens. Agora no capítulo 8 vem as estratégias que ele buscou em Deus. É maravilhoso, que fala assim, disse o Senhor a Josué, não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra.
Levanta-te, sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Olha no 3. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra. Vocês se lembram que lá no capítulo 7, ele chamou alguns do povo. A estratégia de Deus é: chama quem é de guerra. A cidade é pequena, mas chama quem é de guerra. E aí ele escolheu 30.000 homens valentes e valorosos. Olha que diferença. Olha como lá no capítulo 7 o povo falou o que para Josué? O povo estava inchado, Josué estava inchado com a vitória. Leva só algum do povo, não cansa o povo não. Olha a estratégia de Deus, totalmente diferente. 30.000 homens de guerra. No capítulo 7 foram 3.000 homens. Nem diz que eram valorosos, nem diz que eram guerreiros. 3.000 homens. O que isso quer dizer? Menosprezaram o poder de Satanás. Assim somos nós. Não menospreze o poder de Satanás. Porque nós somos mais poderosos do que Satanás, porque estamos em Cristo Jesus. Se a gente sair da cobertura de Jesus, nós somos filhotinhos. Então, Deus falou, Josué escolheu 30.000 homens. E no capítulo 5, Josué fala assim: porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. Olha que diferença. 30.000 homens valorosos, mas todo o povo. Olha a estratégia de Deus. Lá no capítulo 7, estratégia de homem, 3.000 homens e não canse o povo. Como mudou? A cidade era a mesma, os habitantes eram a mesma quantidade de habitantes em Ai, mas a estratégia de Deus sempre é a melhor. A estratégia de Deus sempre é a que nos vai fazer vencer. Continuando aqui. Vamos lá para o 8:24. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000. Todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Olha que diferença. Josué foi para a batalha. No capítulo 7, mandou alguns do povo. Amados, eram 12.000 habitantes de Ai. Deus mandou selecionar 30.000 homens valentes. Eu fico, Senhor, não, humanamente falando, não precisaria de 30.000 homens valentes, mas todo o povo de Israel para combater 12.000 pessoas. Abre lá, Mariana, em 1 Coríntios 1:25, que é o que Deus botou no meu coração. Eu falei, Senhor, a estratégia de Deus é maravilhosa. É sempre a melhor. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus muitas das vezes vai mandar você agir de maneira louca. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. 30.000 soldados para combater 12.000 habitantes de uma cidade. Mas todo o povo de Israel, olha quantas pessoas, isso é loucura. É loucura. Mas a palavra de Deus fala que a loucura de Deus é mais sábia do que as nossas estratégias.
Nós temos que buscar ao Senhor. Enquanto nós vivermos na terra, é batalha. A palavra do Senhor diz que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. Como é que você vai guerrear? Orando, irmãos. Orando, buscando ao Senhor. Josué venceu não é porque mandou 30 mil valentes, todo o povo não, é porque ele buscou ao Senhor. Se ele tivesse buscado o Senhor lá no capítulo 7, já teria vencido aquela guerra. E a sua vitória não saiu ainda porque você não tem buscado ao Senhor. Você entregou, você desistiu, porque você não tem buscado ao Senhor. Porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a sua, do que a nossa. A vontade de Deus, os planos de Deus, são planos perfeitos. Pode estar tudo bagunçado, pode estar dando tudo errado, mas é porque você não tem orado ao Senhor. Você não tem buscado a Deus. Josué, quando buscou o Senhor, não buscou para dizer: Senhor, o que aconteceu? Senhor, e o teu nome? E daí o nome do Senhor é grande. Não é porque eu perdi uma batalha, o nome dele vai diminuir, não. Senhor, o que eu fiz? Foi o que faltou para Adão. Senhor, o que eu fiz? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, me dá uma estratégia tua. Ainda que minha família ache loucura, Deus restitui. Deus faz tudo novo. Deus não faz remendos em pano velho. Deus faz coisas novas, tremendas. Assim como ele fez com Josué, que parecia loucura, o Senhor, porque 30 mil homens valentes, guerreiros, contra uma cidade, moradores, 12 mil. É porque Deus faz coisas loucas para o mundo. Não podemos nos enquadrar no que o mundo acha. Não podemos nos enquadrar no que o mundo é certo, porque não é. Não é a nossa vontade, amados. O povo de Deus quer vitória, mas o povo de Deus não quer largar o velho homem. Não quer deixar o Espírito Santo encher. Não quer buscar o Senhor. Não quer ler a palavra do Senhor. Amados, quem lê a palavra do Senhor sabe, eu não estou falando balela. Quem lê a palavra do Senhor conhece o Senhor. Quem lê a palavra do Senhor ama a palavra do Senhor. Não fica de mensagenzinha, não. É a palavra do Senhor que nos dá vitória, que nos coloca no prumo, que a gente sabe qual é a vontade de Deus para a minha casa, para o meu trabalho, para os meus filhos, para a minha vida, para o meu futuro. Como o bispo falou, deixar o passado para trás. Estratégias de Deus é oração, é perdão, é comunhão. No povo de Deus não entra estratégias humanas, porque nós vamos perder e vamos chorar amargamente. Então que essa palavra fique com vocês assim como ficou no meu coração. A batalha pequena. Eu lembro muito, eu tenho muito no meu coração sobre cantares, os filhinhos do lobo, lobinhos. Às vezes a gente vê um lobinho, é tão bonitinho, não é? Um lobinho, não é filhotinho, qualquer filhote é bonitinho, né? A gente vê um lobinho pequenininho, não. Orar,
O lobinho está pequenininho, o pecado está pequenininho, mas assim como o lobinho vira um lobo e te come, acaba com a tua vida, assim também um pecadinho acaba com a sua família, acaba com seus projetos, acaba com a sua vida espiritual. Então que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus, eu digo mais uma vez, não menospreze o tamanho da tua batalha, não. Busque ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Pastor. Paz do Senhor, amados. Como já disseram, barulhinho de chuva bom, né? Esse barulhinho de chuva é muito bom. Glórias a Deus. Bom, eu estou sem o relógio ali. Mariana, cadê? Mariana, não esquece de me dar um toque não, hein, filha? Dá um toque. Ou os pastores aí. O pastor Abel me convidou, né, para trazer a palavra de hoje. E Deus falou ao meu coração, né? Porque a primeira palavra fala conosco, amém? Né? A gente está lendo e o Senhor começa a ministrar sobre a nossa vida. E quando o pastor Abel me convidou, Deus tinha ministrado essa palavra no meu coração. Mas aí, como ovelha obediente, né, o pastor Abel, o senhor tem alguma direção de Deus para a palavra? Aí ele falou, fale sobre oração. Eu, glória a Deus, porque confirmou. Aí daqui a pouco, quando eu fui ver no grupo de GCL, dos líderes, da liderança, quando ele colocou a palavra, Josué 1:8, né, falando sobre Josué. E eu já estava no meu coração de pregar sobre Josué. Então, quer dizer, Deus vai confirmando, Deus vai, né, nos direcionando à vontade dEle. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Então, vamos falar sobre Josué, né? Como a gente sabe, Josué é um homem que substituiu, segundo a palavra, segundo o próprio Deus, não existirá nenhum líder como Moisés, não existirá homem nenhum como Moisés, não existirá liderança nenhuma como Moisés. Já imaginou? Você ter a incumbência de substituir alguém desse gabarito? Que toda a nação de Israel via como Moisés, que é um homem que falava com Deus o quê? Face a face. É um homem que andou com o povo no deserto 40 anos. É um povo que foi instrumento de Deus para alimentar, né, o povo. Era um homem que deu água, tornou a água impura em água limpa, para que o povo pudesse beber. Foi um homem que conduziu o povo, foi um homem que recebeu diretamente de Deus as tábuas, né? Os 10 mandamentos. Você sabe o que é você substituir alguém na altura de Moisés? Né? Diz a palavra que Josué era um servo de Moisés. Como Eusébio disse, ele não era, pela manhã hoje, Josué não era um guerreiro de destaque. Josué não era um levita. Josué não era um profeta, não era um sacerdote. Josué era conhecido na Bíblia como o servo de Moisés, né? E teve a sua primeira batalha, que a gente sabe, em Jericó. Eu estou resumindo, que eu quero entrar na palavra ainda. Teve sua primeira batalha em Jericó. Todo mundo sabe essa famosa batalha, amém? Das muralhas de Jericó, que foi tremendo. Foi tremendo. E algo que foi maravilhoso, que nessa primeira batalha de Josué, diz lá em Josué 5,14,
ele pergunta ao Senhor. Ele diz assim: Senhor, o que faremos? O que vamos fazer? Já que Jericó era indestrutível. Ninguém tinha conseguido vencer Jericó por suas muralhas, por seu exército, mas ele foi até o Senhor e perguntou: Senhor, o que faremos? E Deus dá aquela estratégia. A estratégia de Deus é meio assim, humanamente falando, meio sem pé nem cabeça, como a gente diz, né? Aí Deus manda, rodeia lá a cidade, 6 dias rodeia a cidade. No 7º dia, vai rodear a cidade 7 vezes. Humanamente falando, né? Poxa, vou rodear a cidade. Mas Josué obedeceu ao Senhor. Porque Josué ficou sabendo da estratégia de Deus para essa batalha. E Josué só soube da estratégia de Deus para derrotar Jericó porque ele buscou ao Senhor. Senhor, o que faremos? Mas diz lá em Deuteronômio 34 que Josué era um homem cheio do Espírito de Deus. Eu creio que todos nós somos homens, mulheres e crianças cheios do Espírito Santo de Deus. Mas também somos muito falhos, amém? A excelência vem dele, né? Nós somos barro, somos muito falhos. E assim como nós erramos, Josué também errou. Vamos abrir agora lá em Josué 7. Que todos, pelo menos muitos, devem saber, né? Devem saber da derrota. Da derrota de Israel para a cidade de Ai. E eu quero ler com vocês, porque quando o Senhor nos chama para a batalha, nós vivemos em batalha, amém? Nós temos que saber do Senhor as estratégias a tomar. Nós temos que saber do Senhor o que faremos quando estamos de frente a uma batalha, quando estamos de frente ao inimigo. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que aprender a buscar ao Senhor em oração. E diz lá em Josué 7, eu vou ler do 1 ao 5, começa assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que a gente aprende aqui nessa lição, amados? Estratégias humanas. Muitas vezes a gente está diante do inimigo, a gente vê, é fraco, isso eu vou vencer, eu já venci coisas grandes. Eu creio que Josué pensou assim: eu venci Jericó. Se eu venci Jericó com aquelas muralhas enormes,
O que é a cidade de Ai? E Josué deu ouvido aos homens. Olha como é perigoso nós darmos ouvidos aos homens e não buscarmos ao Senhor. Diz, que aqui eu anotei, quando não oramos ao Senhor, a gente fica como Josué ficou. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como nós, mas era falho também como nós. Josué ficou cego. Josué começou a aceitar estratégias humanas, como falaram aqui para ele, assim, lá no 3. Sobe só um pouquinho do povo, não cansa todo o povo não. Não cansa não, sabe porque o nosso inimigo é fraquinho. A gente veio de uma batalha estrondosa, Josué. A gente veio de uma batalha que o povo está cansado. Não fadigue o povo não. Vamos dar o nosso jeito. Então o seu Josué ficou cego. Uma pessoa cega espiritualmente, ela não discerne. Uma pessoa cega espiritualmente, ela, como é que eu vou dizer? Ela menospreza o poder de Satanás. Uma pessoa cega espiritualmente, ela é infantil na fé. Ela acha que porque ela venceu batalhas grandes anteriores, ela vai vencer agora sem consultar Deus, sem orar ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, abre lá em Mateus 26, 75, que é um dos versículos que eu falo para vocês. É um dos versículos que me deixa muito triste, porque esse homem estava cego espiritualmente. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Isso é uma pessoa cega espiritualmente. Porque a gente esquece com quem nós estamos andando. Pedro esqueceu com quem ele andava. A gente esquece das maravilhas de Deus. A gente esquece do poder de Deus. A gente esquece da unção que está sobre a nossa vida. E a gente nega. Sabe como a gente nega como Pedro? Quando a gente não busca o Senhor. Quando a gente não fala: Senhor, e agora? Qual a estratégia o Senhor me dá? E aí, sabe o que acontece? A gente chora amargamente. A gente chora amargamente. Porque a gente não sabe o que fazer com a vontade. Quando a gente vê, a gente está no fundo do poço, que a gente mesmo criou. A gente está no fundo do poço que nós mesmos nos lançamos. Aí chora amargamente. Porque não tem direção do Senhor. Diz a palavra lá no Salmo, que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem anda com o Senhor, quem anda sabendo a vontade do Senhor, anda na luz. Ainda que perca, amados, porque a gente perde batalhas. Mas o reino de Deus é na contramão. Para eu ganhar, eu tenho que perder. Não é assim? Porque Deus tem algo muito melhor para mim do que aquilo que eu pedi a Ele. Deus tem batalhas muito maravilhosas do que aquela que eu perdi. Coisas grandes, coisas altas para o teu povo, para o povo dele. E Josué ficou cego. Josué também ficou, sabe como? Inchado. Eu falo Josué porque ele era o líder do povo. Ele tinha responsabilidade sobre o que fazer.
Inchado porque venceu em Jericó. Que batalha maravilhosa de Jericó. E ele venceu, ele ficou inchado. É mesmo, não precisa levar todo mundo não. Vai só um pouquinho do povo. Para que fadigarmos o povo nessa batalha tão pequenina? Ele estava inchado. E eu vou dizer para vocês, inchaço não é saúde. Inchaço é doença. Um povo inchado é um povo doente. Uma pessoa inchada, uma pessoa que as veias não estão circulando bem, tem algum problema. A pessoa não consegue olhar para si e ver que depende de Deus. Que ela está inchada com a vitória, ela está inchada com os bens, ela está inchada com as coisas da terra, que ela não busca o Senhor. A pessoa inchada, ela fica autossuficiente. Se eu estou inchada, se eu estou autossuficiente, por que eu vou buscar a Deus? Por que eu vou orar a Deus se eu sou autossuficiente? E outra coisa que Josué se comportou, ele ficou cego, inchado e no final derrotado. Não tem como alguém cego espiritualmente andar na luz. Não tem alguém inchado buscar ao Senhor. E qual a consequência disso? Qual foi a consequência de Josué? O inimigo tão pequeno em vista de Jericó. Josué perdeu. Bota para mim, Mariana, em Gálatas 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por que isso? Porque muitas das vezes, amados, a decisão está em nossa mão. A decisão ali do povo de Israel estava na mão de quem? De Josué. Deus nos dá batalha e bota na nossa mão. Deus nunca dá batalha, como a palavra dele diz, além daquilo que podemos suportar. Mas a gente deixa que o fermento venha o quê? Venha levedar toda a massa. A gente deixa que pressões e opressões de fora venham nos falar como devemos agir. A gente prefere ouvir de fora do que entrar no nosso quarto para buscarmos ao Senhor. Porque é mais fácil a gente culpar alguém do que a gente assumir o nosso erro. Então foi isso que aconteceu com Moisés. Cego, inchado e derrotado. É muito triste, por quê? Porque era um guerreiro cheio do Espírito Santo de Deus. Assim somos nós, guerreiros cheios do Espírito Santo de Deus. Ninguém aqui tem mais, ninguém aqui tem menos. Todos somos cheios do Espírito Santo de Deus. O que nos diferencia é quem busca o Senhor, quem ora ao Senhor. Vamos continuar lendo lá em Josué. Agora, abre lá em Josué, no capítulo 7 mesmo. Do 6, vamos ler do 6. Eu vou ler rapidinho, até o
do 6 até o 9. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos em ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e tirarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Eu quero que nós aprendamos uma coisa. A gente ganhando ou não, Deus é Deus. Deus conquistou diante do povo dele um nome grande para o teu povo, para se apresentar ao povo. O que isso quer dizer? Que você ganhando ou não, Deus é poderoso. Você ganhando ou não, nós ganhando batalhas ou não, Deus não muda. Nós pecando ou não, Deus é santo. Nós retrocedendo ou não, Deus é Deus. E aqui Josué ficou abalado. Por que ficou abalado? Porque ele não sabia o que era derrota. Josué não sabia perder. E realmente não foi chamado para perder. Mas quem não busca o Senhor vai perder. Quem não busca o Senhor para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, vai perder sim. E Deus continuará sendo Deus. Deus continuará sendo poderoso. Deus continuará fazendo o impossível. Mas se você não buscar a Deus, Ele continuará sendo Deus. E você continuará perdendo. Continuará passando vergonha. Continuará comendo migalhas. Mas é porque não buscou o Senhor. Não quis buscar ao Senhor. E quer vitória. E quer vitória, não vai ter. Não vai ter. Deus até nos dá vitórias pela misericórdia. E o que eu tenho aprendido hoje de manhã foi falado sobre misericórdia e graça. O povo de Deus tem que aprender que nós vivemos pela graça. Fomos chamados para viver pela graça. Porque quando a palavra do Senhor diz as misericórdias do Senhor, não somos consumidos, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. E isso é para o mundo. A misericórdia de Deus não consome o mundo, porque ela se renova a cada manhã. O povo de Deus já experimentou da graça. O povo de Deus não pode ficar vivendo pela misericórdia de Deus, não. A gente vive porque Ele é misericordioso, mas não pode viver da misericórdia do Senhor. Nós vivemos pela graça. Quem é chamado pela graça, conhece a Deus, obedece a Deus, busca a Deus, chora diante de Deus, quer mais de Deus. Porque você quer viver só de misericórdia, mas vai chegar um dia que essa misericórdia, vai acabar. Quem viveu pela graça vai subir. Quem ficou pela misericórdia, como o mundo está pela misericórdia, vai ficar. E o que eu achei maravilhoso, porque sempre quando um filho de Deus
busca a Deus, Deus é maravilhoso, porque Josué buscou a Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus errou. E nós, que também somos cheios do Espírito Santo de Deus, e quando erramos? E quando erramos? Nós temos que buscar o Senhor, e isso que Josué fez. Josué fez assim: ah, Senhor Jeová, olha que maravilhoso. Ah, Senhor Jeová. Lá em Romanos, abre para mim, eu não tenho aqui, Mariana, Romanos 8, 26, 27, que nos diz. 8, Romanos 8, 26, 27. Olha, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quando Josué entrou na presença do Senhor, aconteceu isso com ele, porque Josué não sabia o que estava acontecendo. Mas sabe o que Josué não sabia? Porque Josué não buscou ao Senhor. Porque se Josué tivesse buscado ao Senhor, o Senhor teria falado para ele: Israel pecou. Então ele não sabia nem como orar, como falar para Deus: ah, Senhor, o que farei? Ah, Senhor, o que vão dizer os nossos inimigos? Ah, Senhor. Porque quando a gente erra, a gente tem aquela síndrome de Adão. Quando a gente erra, todo mundo é culpado. Foi o clima, foi a Eva, foi a cobra, foi o tempo, foi o irmão, foi a irmã. A gente não assume, e Josué fez isso. Josué se comportou assim. O que vão falar do Senhor, do seu nome? Não importa, amados. Deus é Deus. Interessante que Deus falou assim para Josué: levanta. Por que está chorando assim? Levanta-te, Josué, lá em 7:10. Josué, porque você está prostrado assim? 7:10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim? Israel pecou. Vocês acham que se Josué não tivesse orado ao Senhor, buscado ao Senhor, o Senhor não teria dito: olha, Israel está em pecado, vamos consertar isso? E a batalha de Ai teria sido o quê? Ganha. Com certeza. Com certeza Israel teria ganho a batalha de Ai. Porque Josué saberia qual era o problema. E aí, Deus fala para Josué: Israel pecou. Santifica você e o povo. A gente sabe a passagem: santifica você, o povo, que eu vou dar vitória. E aí sim, Josué começa a orar. Josué começa a santificar o povo. Josué começa a fazer tudo o que teria que ter feito no início. Assim somos nós, amados. Quer ter vitória? Quem quer ter vitória? Busque ao Senhor. O Senhor vai falar aonde está o problema. O que nós temos que fazer? E vamos ter vitória. Continuando aqui. Lá no versículo 11, diz assim, Israel pecou,
transgrediram o meu concerto, furtaram, mentiram e até debaixo da bagagem esconderam o furto. Assim somos nós, diz lá em Gálatas 4, 22, 24, é o velho homem. Sabe o que isso quer dizer? A gente quer vitória, mas a gente faz as mesmas coisas que fazíamos, que o velho homem fazia antes da graça. Olha, não, Mari, 4, 22, 24. É Gálatas? Bota Efésios. Fala do velho homem, que diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que isso quer dizer? O povo queria vitória, mas roubou. O povo queria vitória, mas mexeu em coisas malditas. O povo queria vitória, mas não queria se santificar. Assim somos nós. A gente quer vitória, mas o velho homem continua mentindo. O velho homem continua roubando. O velho homem continua passando a perna nos irmãos. O velho homem continua lá fora roubando, sendo trevas no trabalho, sendo trevas na faculdade, sendo trevas onde bota o pé. É isso que acontece com o povo de Deus. Aconteceu com eles lá, que transgrediram, mentiram, esconderam furto. E nós também, que queremos vitória, mas não queremos vida transformada, não. Porque vida transformada requer o quê? Disciplina espiritual. Vida transformada requer oração, requer palavra, requer jejum, requer compromisso no reino. Todo mundo quer oportunidade, todo mundo quer, mas não quer compromisso, não quer pagar o preço. Quer que o velho homem continue sendo alimentado, mas não quer se despojar e se vestir do novo homem. Que aquele, como diz lá, bota lá, Mariana, o Efésios, bota lá para mim. Como esse homem é feito, no 24. É criado em verdadeira justiça e santidade. Eu sempre falo, amados, e vou repetir. Você quer ser santo? Santidade é um caminho solitário. Quem quer ser santo é um caminho solitário. Seu marido não vai te santificar por você. Sua esposa não vai te santificar por você. Entendeu? Quer santidade é solitário. E aí, né? Como a gente viu que Josué se prostrou, buscou o Senhor. Ainda que não tenha perguntado o que aconteceu. Deus, e agora o teu nome? Deus é Deus. Deus falou para ele: Josué, levanta, acabou. Vamos, meu filho, vira a página. Porque a gente fica naquela coisinha, né? Errou, irmãos. Vivemos pela graça. Errou. A gente erra. Somos humanos. Mas estamos na graça. Levanta, Senhor, me sustenta. Socorre-me. Entra a oração. Eu preciso do Senhor. As minhas estratégias não estão dando certo. Faz algo, Deus. Isso, só buscando o Senhor. Só buscando o Senhor. E a gente vai ver. E a gente vai ver lá no capítulo 8. Que Deus é maravilhoso. Deus tem vitória para o seu povo. Quando o seu povo se alinha à sua vontade. Deus tem vitória quando o povo se alinha à sua palavra.
Deus tem vitória quando o povo quer compromisso com Ele. Porque às vezes a gente quer vitória, mas não quer compromisso com Deus. Que é isso? Vitória todo mundo quer, o mundano também quer vitória. Vitória, todo mundo quer ser vitorioso. Um bom emprego, um bom casamento, uma família abençoada. Todo mundo na face da terra quer isso, porque isso é um princípio que Deus colocou em nós na criação. Família, vitória, saúde, presença de Deus, não é? Mas aí lá no capítulo 8, começa, diz assim, Josué 8, eu vou ler as estratégias de Deus, porque Josué no capítulo 7 ouviu estratégias de homens. Agora no capítulo 8 vem as estratégias que ele buscou em Deus. É maravilhoso, que fala assim, disse o Senhor a Josué, não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te, sobe a Ai, olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Olha no 3. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra. Vocês se lembram que lá no capítulo 7, ele chamou alguns do povo. A estratégia de Deus é, chama quem é de guerra. A cidade é pequena, mas chama quem é de guerra. E aí ele escolheu 30.000 homens valentes e valorosos. Olha que diferença. Olha como lá no capítulo 7 o povo falou o que para Josué? O povo estava inchado, Josué estava inchado com a vitória. Ah, leva só algum do povo, não cansa o povo não. Olha a estratégia de Deus totalmente diferente. 30.000 homens de guerra. No capítulo 7 foram 3.000 homens. Nem diz que eram valorosos, nem diz que eram guerreiros. 3.000 homens. O que isso quer dizer? Menosprezaram o poder de Satanás. Assim somos nós. Não menospreze o poder de Satanás. Porque nós somos mais poderosos do que Satanás, porque estamos em Cristo Jesus. Se a gente sair da cobertura de Jesus, nós somos filhotinhos. Então, Deus falou, Josué escolheu 30.000 homens. E no capítulo 5, Josué fala assim, porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. Olha que diferença. 30.000 homens valorosos, mas todo o povo. Olha a estratégia de Deus. Lá no capítulo 7, estratégia de homem, 3.000 homens e não canse o povo. Como mudou? A cidade era a mesma, os habitantes eram a mesma quantidade de habitantes em Ai, mas a estratégia de Deus sempre é a melhor. A estratégia de Deus sempre é a que nos vai fazer vencer. Continuando aqui. Vamos lá para o 8:24. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000. Todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Olha que diferença. Josué foi para a batalha. No capítulo 7, mandou alguns do povo. Amados,
eram 12.000 habitantes de Ai. Deus mandou selecionar 30.000 homens valentes. Eu fico, Senhor, não, humanamente falando, não precisaria de 30.000 homens valentes, mas todo o povo de Israel para combater 12.000 pessoas. Abre lá, Mariana, em 1 Coríntios 1:25, que é o que Deus botou no meu coração. Eu falei, Senhor, a estratégia de Deus é maravilhosa. É sempre a melhor. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus muitas das vezes vai mandar você agir de maneira louca. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. 30.000 soldados para combater 12.000 habitantes de uma cidade. Mas todo o povo de Israel, olha quantas pessoas, isso é loucura. É loucura. Mas a palavra de Deus fala que a loucura de Deus é mais sábia do que as nossas estratégias. Nós temos que buscar ao Senhor. Enquanto nós vivermos na terra, é batalha. A palavra do Senhor diz que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. Como é que você vai guerrear? Orando, irmãos. Orando, buscando ao Senhor. Josué venceu não é porque mandou 30.000 valentes, todo o povo não, é porque ele buscou ao Senhor. Se ele tivesse buscado o Senhor lá no capítulo 7, já teria vencido aquela guerra. E a sua vitória não saiu ainda porque você não tem buscado ao Senhor. Você entregou, você desistiu, porque você não tem buscado ao Senhor. Porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a sua, do que a nossa. A vontade de Deus, os planos de Deus, são planos perfeitos. Pode estar tudo bagunçado, pode estar dando tudo errado, mas é porque você não tem orado ao Senhor. Você não tem buscado a Deus. Josué, quando buscou ao Senhor, não buscou para dizer, Senhor, o que aconteceu? Senhor, e o teu nome? E daí o nome do Senhor é grande. Não é porque eu perdi uma batalha, o nome dele vai diminuir, não. Senhor, o que eu fiz? Foi o que faltou para Adão. Senhor, o que eu fiz? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, me dá uma estratégia tua. Ainda que minha família ache loucura, Deus restitui. Deus faz tudo novo. Deus não faz remendos em pano velho. Deus faz coisas novas, tremendas. Assim como ele fez com Josué, que parecia loucura, o Senhor, porque 30.000 homens valentes, guerreiros, contra uma cidade de moradores, 12.000. É porque Deus faz coisas loucas para o mundo. Não podemos nos enquadrar no que o mundo acha. Não podemos nos enquadrar no que o mundo é certo, porque não é. Não é a nossa vontade, amados. O povo de Deus quer vitória, mas o povo de Deus não quer largar o velho homem. Não quer deixar o Espírito Santo encher. Não quer buscar o Senhor. Não quer ler a palavra do Senhor. Amados, quem lê a palavra do Senhor sabe, eu não estou falando balela. Quem lê a palavra do Senhor conhece o Senhor.
Quem lê a palavra do Senhor, ama a palavra do Senhor. Não fica de mensagenzinha, não. É a palavra do Senhor que nos dá vitória, que nos coloca no prumo, que a gente sabe qual é a vontade de Deus para a minha casa, para o meu trabalho, para os meus filhos, para a minha vida, para o meu futuro. Como o bispo falou, deixar o passado para trás. Estratégias de Deus é oração, é perdão, é comunhão. No povo de Deus não entra estratégias humanas, porque nós vamos perder e vamos chorar amargamente. Então que essa palavra fique com vocês assim como ficou no meu coração. A batalha pequena. Eu lembro muito, eu tenho muito no meu coração sobre Cantares, os filhinhos do lobo, lobinhos. Às vezes a gente vê um lobinho, é tão bonitinho, não é? Um lobinho, não é filhotinho, qualquer filhote é bonitinho, né? A gente vê um lobinho pequenininho, não. Orar. O lobinho está pequenininho, o pecado está pequenininho, mas assim como o lobinho vira um lobo e te come, acaba com a tua vida, assim também um pecadinho acaba com a sua família, acaba com seus projetos, acaba com a sua vida espiritual. Então que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus, eu digo mais uma vez, não menospreze o tamanho da tua batalha, não. Busque ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Pastor. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão. E agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas. Aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.